turma do Globalcast, eu sou Samuel Wagner e hoje eu vou ter o privilégio de conversar com duas pessoas que são canal de bênção para a vida de milhares ou milhões de pessoas na nossa nação. E a gente vai estar aqui no nosso Globalcast de hoje recebendo a pastora Ezenete Rodrigues, que todo mundo já conhece, ela dispensa comentários, é uma mulher que já faz parte da nossa história, é uma intercessora que não só intercede, mas que levantou nessa nação um exército de intercessores. E também do meu lado está o Saulo Matos, que é um grande profeta de Deus, que Deus também tem usado, tem posicionado. A nossa igreja Lagoinha tem sido também muito abençoada através do ministério do Saulo, e a gente está aqui, pastores, para poder conversar um pouco e edificar a vida de todo mundo que está ligadinho sobre como viver uma vida profética, sobre como ser guiado por Deus. E eu já vou pedir para a pastora Ezenete poder compartilhar um pouco para a gente, pastora Ezenete, qual é o segredo, qual é o primeiro passo, como é que a pessoa que é nova convertida ou que é um líder já e precisa retomar essa vida de intimidade com Deus para poder realmente viver uma vida profética. Fala um pouco para a gente sobre isso. É uma alegria estar aqui também e falar de algo tão sobrenatural, porque eu entendo que o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos abrir a nossa visão, o entendimento, para saber como somos importantes na terra para esse tempo. Tudo está em volta da sua busca com Deus. A minha entrega, o meu render, o meu me prostrar diante do Senhor, muda toda a nossa história. O Senhor tem bênçãos preparadas para todos nós. Mas sabe qual é o segredo? O segredo é buscar a Deus. O segredo é ler a palavra de Deus. Ei, você lê a palavra? Porque quando você pega a palavra, começa a estudar a palavra, você vai ficar surpreso de tantas coisas lindas. E isso é para todas as pessoas. Às vezes nós envolvemos com a obra de Deus, mas nós não buscamos a obra de Deus. É uma diferença muito grande quando você se envolve com a obra e quando você busca a Deus. Buscar a Ele em primeiro lugar te traz um retorno sobrenatural, porque você vai estar protegido. Protegido do quê? Do mal, das angústias, das aflições, do medo, e tudo isso se torna o quê? Algo profético na sua vida, porque você profetiza o que está escrito, o que está na palavra. E ele diz para você que está começando agora: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como conhecer esse Pai? Como conhecer esse caminho? Através da leitura bíblica, através da palavra. Eu sempre digo que tudo que um ser humano precisa está na Bíblia. Se é advogado, está na Bíblia. Se é resposta, se é para o filho, para o marido, para a empresa, para o ministério, tem respaldo bíblico. E ele também traz para nós. E olha, eu gosto muito de João 15,16. É uma palavra poderosa. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e dê frutos, e que seu fruto permaneça. E olha o segredinho, olha o segredo. Tudo que você pedir, eu vou te dar. Está na Bíblia. E quando está escrito, nós podemos chegar até ele e reivindicar o nosso direito. E quando você pega a palavra, através da palavra, você começa a profetizar quem você é, o que você pode, você vai ver que as coisas mudam. Afirmar. Primeiro, confiar. Segundo, afirmar, perseverar. E avante com ele, porque ele vai te guiar continuamente. Sobrenatural, isso é ser profeta. Às vezes a gente pensa que ser profeta é alguém que fala, assim diz o Senhor, também, mas ele nos escolheu para profetizar a palavra. Quero te convocar e convidar você para ser um profeta da sua vida, da sua casa, da sua família, profetizando o quê? Que já está tudo escrito e liberado para você. Uau, meu Deus, a gente já começa aqui com essa palavra poderosa, e algo, tanto Saulo e pastor Ezenete, que a gente precisa entender para inspirar a vida de cada líder, porque infelizmente muitos líderes, na ânsia de ter resultados, na ânsia de ver o ministério crescer, na ânsia de ter muitos membros na igreja, acabam
perdendo tempo só com métodos, concursos, achando que é isso que vai fazer o ministério romper, quando na verdade, a gente sempre fala aqui, até na Lagoinha Alphaville, né, que a gente não precisa de um bom plano, a gente precisa de uma palavra de Deus, porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo, e a pastora Zenete já começou dando essa chave para a gente, sobre você desenvolver a leitura da palavra, a vida de oração. E antes de eu fazer uma pergunta também muito importante para o Saulo, eu estava lembrando enquanto a senhora falava, pastora Zenete, aquela famosa frase, né, que um dia chegaram para o famoso teólogo A.W. Tozer e falaram, pastor, qual é o mais importante? É ler a Bíblia ou orar? E aí ele, de maneira muito sábia, porque a pessoa, é claro, queria um caminho mais curto, queria escolher só um dos dois, ele de bate-pronto respondeu, pergunte para um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Uau. E então, daquela forma ele disse que um pássaro com asa só não voa. Não tem só como ler a Bíblia e não orar, ou orar e não ler a Bíblia. Então, já guarda essa chave para você entender que as duas coisas andam juntas. E já entrando nessa questão profética, né, pastor Saulo, você que Deus tem usado, liberando tantas palavras de revelação para a vida de pessoas, palavras de conhecimento, quantos pastores Deus te usou em cultos para dar direções, para dar estratégias, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Pastora Zenete falou sobre oração, sobre intimidade, sobre a importância do ministério profético nas igrejas. Nós, Lagoinhas, somos pentecostais, né, pastora Zenete? Total. Somos do fogo, a gente é uma igreja que a gente brinca dizendo que a gente é church, mas é pentecostal. Total. É a igreja da parede preta mais fogo do Brasil e do mundo. A parede fica Lagoinha. vermelha. A parede pega fogo, fogo. vira chama. E é por isso que a gente ama o profético, a gente vive o profético na nossa igreja. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse ministério e desse mover nas igrejas e na nossa vida. Bom, prazer imenso estar com vocês aqui, pastor Zenete, pastor Samuel e todo mundo que está vendo a gente nesse Globocast, né? E saber que nós temos um portal do favor de Deus para liberar palavras de vida, de conhecimento, de direção, e entendendo esse ministério profético nas igrejas, assim, caminhar com isso é caminhar pela Bíblia, né? É saber que nós estamos vivendo o que a Bíblia nos ensina, a ouvir Deus através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, e saber que o quão necessário você ter alguém onde você se referencia e também onde você acredita que a fonte é segura, né? Existem passagens bíblicas, ou melhor, existem exemplos inúmeros na Bíblia tratando sobre como o favor de Deus sobre um profeta mudou a história, mudou uma situação. A saber do rei Ezequias, quando estava uma sentença de morte, e Deus toma ali o profeta Isaías em uma direção, depois Deus usa de misericórdia, reverte, né, uma sentença e dá mais 15 anos de vida, entendendo paralelo isso nos nossos dias, como igreja viva, como igreja que caminha sobre essa verdade profética. O como é necessário você ouvir Deus através de uma direção, de um homem, de uma mulher que sente as mesmas dores, que tem os mesmos sentimentos, mas também que tem uma direção clara, de uma visão até aguçada, que a experiência lhe dá, né? Porque eu acredito que esse ministério profético, ele carrega muita experiência, a experiência que o profeta tem daquilo. Então ele vai assim, olha, ele sabe como falar, ele sabe como direcionar, ele sabe como colocar as coisas na mesa, e quem ouve ou quem recebe sabe exatamente como deve agir. Eu acredito muito que a igreja brasileira, ela tem sido essa potência há tantos anos, e se tratando hoje de Lagoinha, como essa visão foi aberta, né? E como Deus tem mostrado que essa chave gira quando nós caminhamos exatamente sobre esse favor, né, da palavra, da oração, e saber que Deus também se utiliza dos seus servos, profetas, para uma palavra de direção. É fundamental. É fundamental. É importante demais, porque assim, algo que nós precisamos deixar bem claro nesse podcast é que de fato nós precisamos retomar essa dependência de Deus da liderança. A liderança, você que é líder, seja o pastor local da igreja, ou seja você líder de um departamento, novo convertido, um voluntário, independente de qual área você seja, ou você que é um cristão novo convertido, que ainda não se estabeleceu em nenhuma área, mas que está buscando a Deus, entenda que isso é a sua necessidade básica. Cuidado para não cair no erro de
Marta, no pecado de Marta, de deixar o ativismo acabar roubando você da presença, fazendo você perder a boa parte, e é isso que a gente realmente quer inspirar você aqui nessa nossa conversa e nesse nosso podcast. Pastora Zenete, eu também queria lhe perguntar, porque sempre que a gente pensa em Lagoinha, sempre que a gente pensa em Diante do Trono, em tudo que essa igreja já viveu, a gente vê a senhora no meio de tudo, linkada. né? É tanto que sempre a gente está aqui no meio da conferência global, e sempre que a pastora Zenete é apresentada, quando fala pastora Zenete, a igreja vem abaixo, porque todo mundo ama para a glória de Deus, se inspira. A senhora é uma referência para a glória de Deus. O Senhor tem lhe levantado, e não só lhe levantado, mas lhe sustentado, né? E eu queria muito que a senhora compartilhasse em todos esses anos de Lagoinha, tudo que a senhora já viveu aqui. Quantos anos a senhora está na Lagoinha já? 23 anos. 23 anos que a senhora está na Lagoinha, caminhando com a liderança, sendo boca de Deus para essa igreja, sendo profeta de Deus para essa casa. Eu queria muito que a senhora compartilhasse duas coisas. Vamos lá ver se dá certo. Vamos lá. A primeira delas é um momento marcante da história da Lagoinha, seja do Diante do Trono que a senhora viveu, ou seja da liderança, pastor Márcio, pastor André, algo que aconteceu, algo pontual, que a presença de Deus fez a diferença ali, de tantos testemunhos. E a segunda pergunta que eu já queria alencar junto, né, era: o que é que a senhora vê para a Lagoinha no momento? O que é que a Lagoinha está vivendo e o que é que ela vai viver nos próximos anos? O que é que Deus tem falado com a senhora sobre isso? É muito importante quando nós chegamos na Lagoinha, vendo todo o mover de Deus. A gente já sentiu o mover de Deus, mas uma coisa foi despertada no meu coração, de unir, eram vários grupos pequenos de oração, e aí o Senhor me traz com a visão da intercessão. É curioso que eu sempre trabalhei com a oração, aqui em São Paulo, trabalhei muito com jovens aqui, e Deus foi me preparando para um tempo novo. Me casei, fui para São José dos Campos, e ali Deus pediu para mim um ano. Um ano eu não fiz nada, eu só buscava a presença de Deus. Uau. Até quando Ele disse para mim e meu esposo que Ele nos levaria para outro lugar. Mas eu não tinha noção. Um belo dia eu recebo um telefonema pedindo para que eu recebesse a Ana Paula Valadão e o André Valadão em casa. Eu não sabia quem era Lagoinha, eu não sabia nada de Belo Horizonte. Uau. E tudo começou ali. Eu busquei ao Senhor, Ele me direcionou para isso. Então, eles vieram para a minha casa, junto com a Rosângela, a tia. Eu falo que ela é a cereja do bolo, porque ela foi para a minha casa, morava em São Paulo, jovenzinha, uma depressão profunda, e depois de 2 meses comigo, Deus a curou totalmente. Passaram-se, acho que uns 3 anos, ela me liga na casa dos meus pais, me procurando para falar da família, que Deus tinha feito através de nós aqui em São Paulo, né, que estamos aqui. Então, tudo começou aí. Então, passaram-se 2 anos, fomos para BH. Nunca pensei em morar em BH. Estava muito bem em São José dos Campos, cidade linda que eu amo. Mas, dentro da promessa de Deus, uma voz entra na GM, onde meu marido trabalhava, e falou para ele: arrume as malas e vão para Belo Horizonte. Eu entrei em choque, porque eu falei: não vou morar naquele lugar horrível. Eu amo, gente, eu gosto de estar onde Jesus está. Esse é o lugar bom. Mas eu estava em São José dos Campos, espera lá, né? Tudo plano, minha casa maravilhosa, tinha acabado de fazer. Mas, enfim, nós entregamos tudo ao Senhor. E fomos. Chegando ali, cheguei no 2º DVD, uma semana antes. Exaltado, né? Exaltado. É um fã se revelando ali. E Deus foi fazendo algo ali. Uma das coisas muito marcantes foi quando eu tive o privilégio de atender todos os líderes da igreja. O pastor Márcio me deu essa missão. Mas você foi conhecendo a história, você foi conhecendo pessoas, foi conhecendo. Eu não sabia muito direito o que Deus queria. Não tinha nada a ver com Diante do Trono. Eu fui para uma missão. E até que Deus me linka totalmente, né, pela a história que a gente tinha, porque nós nunca paramos de acompanhar a Ana, e Deus foi operando. Mas sabe o que mudou tudo? Foi em Belém do Pará. Numa viagem, nós começamos a fazer as viagens no Belém do Pará, porque eu não tinha uma visão muito clara do que Deus queria comigo em relação à intercessão, apesar
de eu ter uma busca muito certa. Minha professora, minha mãe espiritual na intercessão, a Valnice, ela que me treinou pela televisão. Então, naquela madrugada, em Belém do Pará, depois de uma ministração, 4h10 da manhã, nunca vou esquecer, o anjo me tocou, me acordou. E ali eu tive uma experiência sobrenatural. Eu me lembro que tinha uma mesinha do lado e aquela luz forte parou do meu lado. Ela começou a andar. Automaticamente eu levantei e comecei a seguir a luz. Era um terracinho que tinha, né? Aí a luz passou pelo vidro. Eu abri a porta e passei também. Eu estava guiada, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Só que tinha uma cadeira, uma cadeira de palha ali, né? Porque passava o rio embaixo. Aí a luz ficou do tamanho da cadeira. Eu peguei e me ajoelhei. E ali, como, não dá para explicar, como uma bola de fogo, algo assim, como uma luz muito forte, sabe? Sim, ela não tinha brilho, ela não era um brilho assim que saía fogo, nada disso. Era igual a lua, parecia uma lua, Uau. um sol. E aquilo começou a falar comigo. Levante intercessores pela nação. O Brasil entrará em várias situações. O meu povo brasileiro precisa interceder. Eu já levantei a adoração e te chamo para levantar a intercessão. E aí eu disse, sim, Senhor, mas como eu vou fazer isso? E ele começou a me dar os temas. Eu fiz exatamente isso, gente. Eu falei, espera um pouquinho. Entrei, peguei o bloquinho que fica no criado e voltei, ajoelhei e comecei a anotar. Características fundamentais para ser um intercessor. Olha o segredo. Aí ele disse, ser adorador. Ser quebrantado. Até aí tudo bem. Aí, depois, ser liberto. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Que eu aprendi a vida inteira, que primeiro você é liberto para depois ser quebrantado. Ele disse, é o engano do meu povo. Ninguém é liberto se não passar pelo quebrantamento. Aí eu disse, mas por que, Senhor? Ele disse, porque é o quebrantamento. É a casa do oleiro que dá ao Pai a liberdade para tratar algo em nossa vida que nem nós mesmos sabemos. Então, quando você se entrega, quando você se rende, quando você se prostra ali, você busca, ele diz, eu tenho acesso para entrar nos lugares que nem a gente mesmo sabe. Fiquei tão impactada, porque eu aprendi isso a vida inteira, o contrário. E ele disse, somente é liberto quem entende o caminho do quebrantamento. Aí ele disse, mas, terceiro, ser adorador. Aí ele disse, não é ser cantor. Ele disse, são tão poucos adoradores. É ter voz bonita. Porque o adorador que não passa pela libertação, ele não sabe me adorar. Uau! E aí eu anotando, né? E ele disse, ser intercessor. O que é intercessão? E por último, ele me impactou. Entrando na sala do trono. Aí eu disse, aí morreu, né? Foi para a glória. Ele disse, não, o meu povo precisa entrar na minha sala comigo. E eu escrevi tudo aquilo, voltei para o quarto, era 7h15 da manhã. A Ana estava comigo, e ela, onde você foi? Eu falei, minha menina, eu estou impactada. Ela disse, mas por que você não me chamou? Eu falei, porque ele não mandou te chamar. Claro. E eu voltei para BH, na segunda-feira, na terça-feira, encontrei com o pastor Márcio, compartilhei com ele, ele falou, começa amanhã a escola de... ele falou, faça assim, gente, faça seminário de intercessão. Faça escola de intercessão. Eu disse, Deus, como é que é a escola? Você vai ficar orando, orando, orando? Ele disse, eu te ensinarei. E aí, um mês depois, eu comecei a escola de intercessão e o segredo maior disse, faça o primeiro seminário de intercessão, como eu estou falando com vocês. E ele disse, com 1000 pessoas. Aí eu falei, bom, é fácil, né, Lagoinha? Meu número era 12.000. Aí ele falou assim, com o Brasil. Aí eu falei, eu não conheço o Brasil, Senhor. Ele disse, eu estou te convocando para uma missão. Quem traz o resultado sou eu. Uau. Compartilhei com o pastor Márcio. 2 meses depois, eu estava fazendo o primeiro seminário de intercessão, num lugar chamado Aprisco, que hoje nem tem mais, com 1000. Eu falei, tá bom, Senhor, então vou te dar o dízimo e oferta.
com 1.112 pessoas. Não tinha WhatsApp, não tinha nada assim, rede social. E as pessoas me procuravam e falavam assim, olha, eu quero participar do quê? Do que você fizer, Deus falou comigo sobre você. E foi assim que começou as escolas de intercessão, para a glória do Senhor. Então, isso foi um boom na Igreja Lagoinha. Total. Isso foi uma marca na Lagoinha. Sim. Aí começou, né? A escola, os seminários, e hoje, para a glória do Senhor, todo o Brasil, fizemos seminário, a escola de intercessão presencial na Lagoinha e também na Estância Paraíso. Então, isso mudou a visão da igreja. Mudando a visão da igreja, pontual diante do trono. Então, vamos gravar em Natal. Então, 3 meses antes, eu ia na cidade, fazia os seminários, levantava os intercessores, assim pelo Brasil. E hoje, para a glória do Senhor, marcou a minha ida para o Belo Horizonte, foi enviada pelo Senhor Jesus para mudar essa história. E aí nasceu a Ação Brasil e tantas outras coisas. Incrível. Muito pontual. A Igreja da Lagoinha, eu falo isso para a glória do Senhor, não é glória de Ezenete, porque nós somos só instrumento. Nós não somos maiores, maior é Ele que está em nós. Então, começou o profético, a intercessão, o quebrantamento, que o pessoal mais sabe é isso. Se quebrantar diante do Senhor. Mudou a história da Lagoinha. Com certeza, essa história, com certeza, todo mundo tinha curiosidade de saber, né? A senhora já deve ter falado em alguns lugares, ministrações, mas é muito bom ter esse registro aqui nesse podcast, né? Para que realmente você que está aí assistindo possa obedecer à voz de Deus. Porque não é ficar pensando, é obedecer, porque eu acho que é aí onde Deus fala. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não peça para Deus guiar os seus passos se você não estiver disposto a mover os seus pés. Deus não vai nem gastar a voz dele enquanto você não estiver disposto a obedecer. Então está aqui mais um exemplo de obediência, porque os frutos e o resultado vocês já conhecem, né? Por conta dessa obediência daquela noite. Você queria falar alguma coisa, Saulo? Eu queria colocar, a pastora Ezenete falando sobre isso, como a ordem de Deus para Jeremias foi muito clara no capítulo 18. Já existia um diálogo entre o oleiro e Jeremias, né? Sim. Só que o oleiro falou assim: Jeremias, agora desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu fico perguntando assim, mas será que Jeremias fala assim, mas já está conversando aqui? Às vezes tem coisas que você só vai ouvir quando você decidir obedecer e descer. Né? Então acredito que esse obedecer, se aprofundar, esse ir além daquilo que você julga ser certo, julga ser, tá bom, julga ser bom, é aí que você vai ouvir algo a mais, algo que varreu e tem varrido o Brasil no sentido de levantar, no sentido de erguer tantos e tantos homens e mulheres que hoje fluem a partir de uma obediência, de um comando espiritual. E era mais ou menos isso, Saulo, que eu ia passar para você. Já eu vou voltar com a pergunta que eu fiz, e eu vou deixar para o final do nosso podcast, que é o que Deus tem falado com a senhora sobre a Lagoinha no momento. A gente vai encerrar com essa pergunta, então não sai daí do nosso Globalcast para você saber o que é que nos aguarda nos próximos anos, que Deus já tem falado. Mas, Saulo, aproveitando que você é um profeta de Deus, nós 3 que estamos aqui nesse podcast, o que nos uniu aqui nesse tema de hoje é o profético. Pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor nos usa no profético. Amém. E a gente de fato tem vivido isso, a gente tem buscado ouvir a voz de Deus, palavras que Deus tem falado têm se cumprido. Amém. E é uma dúvida que muita gente tem, e eu sei que esse podcast está aqui para poder responder. Saulo, como é que acontece a dinâmica de ouvir a voz de Deus? Isso é uma pergunta óbvia para alguns, mas que para muita gente é uma dúvida. Como é que acontece essa dinâmica? Como é que acontece com você? É uma voz que fala no ouvido? É no coração? É na mente? Fala para a gente um pouco sobre a tua experiência com a voz de Deus. Eu sou criado na igreja, nasci já no Assembleiano. Evangelho, assembleiano, Claramente. desde os 8 anos de idade. Claramente. Aí, na verdade, eu fui batizado com o Espírito Santo aos 8 anos de idade, né? Então, já criado nesse ambiente de escola dominical, departamento infantil, que tinha congressos, que tinha peças, né, que tinha evangelismo, vigílias. Então, assim, aos 12 anos de idade, descia as águas. Então, eu já tinha certos vislumbres, certos relances espirituais. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, quando a minha mãe foi numa casa de uma irmã de oração, lá no interior, chamada São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. E Deus tomou a serva do Senhor e falou assim: eu falarei com meu filho e ele ouvirá a minha voz. Minha mãe falou assim, ela acreditou que eu via assim, pela palavra no coração, mas não era algo muito literal, literal, atual ali. Então, aos 12 anos de idade, eu desci as águas e ali virou uma chave na minha vida.
né, aos 12 anos de idade, eu comecei agora a me intensificar mesmo no servir a igreja, me intensificar a trabalhar de forma mais intensa, nos departamentos, né, nos conjuntos, como o assembleano diz, os conjuntos. Então, eu já estava nos adolescentes e comecei a caminhar com pessoas mais velhas que eu. Então, a gente ia para propósito de oração na casa do irmão. A gente ia para o culto de rua, a gente ia para a vigília. Eu não entendia porque eu não tinha prazer de estar na rua jogando bola, nem ir para a praia, nada. Meu prazer era estar na igreja se envolvendo. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, Deus usou uma serva do Senhor e falou assim: olha, Deus mandou caminhar com você. Deus mandou te levar para todo lugar que eu for. Profetiza do Senhor. E ela começou, pastora Zenete, a me ensinar. E eu comecei a observá-la. A partir da experiência dela, eu comecei a ter as minhas experiências. Como eu linko isso ao servo mais antigo de Abraão. Ele vai procurar uma moça para Abraão, e ele vai dizer que, Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Então, a fé que Eliezer tinha era a partir da fé de Abraão. Então, nos meus 15 anos de idade, eu comecei a ter essa sensibilidade no sentido de ouvir. Não tinha o advento da internet para saber quem Deus está usando também com esse sentido. Era muito assim, muito local. Chegou uma época lá de Maceió, que meus pais, minhas irmãs não tinham nome, era a mãe do Saulo, a irmã do Saulo, porque assim, muito novo, e já envolvido ali, Deus usando tal, e ouvindo, vendo, sentindo, tomava, quando via, meu Deus, eu falei isso, assim, a visão abre, assim, então assim, algo que até hoje, assim, eu tenho isso no coração, o Senhor não me deixa ficar nervoso, não me deixa perder esse nervosismo, na verdade. Eu sempre peço que o Senhor me deixe ir. Eu estou aqui, eu estou gelado, constrangido. Falei, Senhor, eu não faço nada. Olha, se o Senhor puxar da tomada, não tem nada, né? Então, eu acredito que isso veio lá de trás, essa palavra, um comando espiritual, e ali o ouvido começou a ser aguçado. O coração começou a incendiar. A visão é aberta, sabe? Eu sou impulsionado, tomado, falo tal. A pastora Zenete é minha professora nisso, né? Quando Deus toma ela, você assim, não é ela. O Espírito Santo toma a boca da serva do Senhor. Quando você vê, você está falando, fazendo, agindo, não é natural, é algo que transcende. Então, para mim, é algo assim que transcende. Não posso nem conseguir explicar. Não dá para explicar. Mas, enfim, assim, que fique no seu coração e na sua mente a seguinte coisa, que para você ouvir a voz de Deus, para você ter intimidade com Deus, você precisa ter tempo com Deus. O grande problema é que as pessoas querem uma receita. Talvez tinha alguém aqui achando que ia vir uma receita de você ora tantos minutos e não sei o quê. Não é receita. 5 formas para ouvir a voz de Deus. Intimidade com Deus. Né? Intimidade com Deus é você realmente entrar no quarto sem hora para sair. Né? Algo que eu tenho falado muito quando eu tenho pregado por aí. Eu tenho sempre falado que esses dias os meus olhos eles se abriram para aquele versículo como eu nunca tinha percebido, pastora Zenete, que quando Jesus vai ensinar o povo a orar em Mateus capítulo 6, ele fala: e quando fordes orar, entra no teu quarto e tranca a porta. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que Jesus falou para não encostar a porta, nem deixar a porta entreaberta. Tranca a porta, porque quem encosta tem pressa, mas quem tranca não tem hora para sair. Quem tranca não negocia a sua intimidade. Quem tranca você e ele, tem realmente um compromisso. Eu não quero saber o que está do lado de fora dessa porta. Eu estou trancando a porta e agora eu vou ter o meu encontro mais importante. E agora eu vou ficar aqui até a hora que ele me dispensar. É lugar de intimidade. É lugar de intimidade. Então você que quer ouvir essa palavra, você que quer ouvir essa voz de Deus, você que quer ouvir uma direção de Deus, nós como profetas estamos aqui para dizer: não idolatre profetas, não siga profetas, não fique fazendo fila para receber uma profecia, porque o mesmo Deus que fala com o profeta é o mesmo Deus que fala com você. Amém. E nós honramos os profetas, nós cremos no profeta de ofício. Total. Deus ainda fala, Deus ainda usa profetas, porém depois que Jesus morreu, o véu se rasgou e todos têm acesso à presença de Deus. Então que você seja inspirado por isso. Pastora Zenete, para poder a gente não ficar aqui, porque por mim eu ficaria horas e horas. Eu também. Mas como tem um culto acontecendo ali, e a gente daqui a pouquinho quer ir para lá, eu já queria lhe perguntar isso. O que é que Deus tem lhe falado ultimamente, né, na sua vida de oração, quando a senhora ora pelo Brasil, pela Lagoinha de modo geral, pela igreja do Senhor? O que Deus tem falado, o que é que Deus tem lhe dito sobre os próximos anos e sobre o que a gente vai viver? Bom, Jeremias 33:3, isso grita dentro de mim. A ordem de Deus, há 2 anos para cá, é clama a mim, te responder-te-ei, ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
E Ele tem dito para mim sobre sinais, prodígios e maravilhas. Só que, por que a igreja precisa clamar? Em geral, não é só Lagoinha. Sim. Toda igreja, povo de Deus. Porque a gente tem levado muito para as coisas comuns. E Deus está nos chamando para o sobrenatural. E só vai acontecer com essa busca intensa, com esse clamor intenso. Eu tenho dito aonde eu passo, liderança, hoje mesmo pela manhã, liderança, pastores, gasta tempo de oração com a sua igreja. Tem que levar a igreja a orar. É tantas coisas que acontecem, a oração é para começar e para terminar, não. Põe o povo com o rosto em terra, porque isso vai trazer vitória dentro do lar. Então, há uma promessa de Deus para esse tempo, mas há um caçador das trevas contra a verdade. E essa verdade, ela só vai acontecer com essa busca intensa, com esse coração. Mas a promessa, ele disse, é sinais, é tempo, sinais, prodígios e maravilhas. E não é através de um ou outro, é através de cada família, ele tem falado. Cada pessoa tem esse mesmo poder, porque o poder vem dele. Agora, existem os profetas pontuais, mas isso não nos dá o direito de ficar acomodado. Claro. Eu vou vir no culto que o pastor Samuel vai estar, porque ele é profeta, e Deus usa ele. Até quando? Até quando? Você também. Talvez você não vai subir no altar. O profeta aqui sobe no altar. O profeta sobe no altar. Mas e a sua casa? Quem vai profetizar na sua casa? Quero te incentivar a ser profeta e passar a viver, clamando ao Senhor, sinais, prodígios e maravilhas. O tempo é mau. O tempo é ruim. Tudo está muito confuso. Mas eu quero te dizer algo. Ele tem dito para mim diariamente, os fiéis comerão o melhor dessa terra. Amém. Os fiéis. E ele disse, antes de ontem, na intercessão, ele disse que vai soprar sobre a terra. Ele vai soprar. E aqueles que estiverem nele vai se encher dele. Mas nem todos vão ficar de pé. E os que não estiverem vão cair, né? Vão cair. Mas esse sopro de Deus, para te levar para mais perto dele, se você estiver nele. O tempo é Jeremias 33, 3. Clama, clama. Esquece notícia, esquece o que está acontecendo. Esquece de rede social. Se liga no trono, vai direto para ele. E olha, nós vamos ver. Através da Lagoinha, a Lagoinha tem uma chave. A Lagoinha tem uma chave. A Lagoinha tem uma chave, o Global tem uma chave. E Deus vai mover essa chave. E todos os ministérios. Eu vim do batismo tradicional. Todos os ministérios vão alcançar, porque em todos os lugares tem atalaias. Todos os lugares tem aqueles especiais de Deus. Você é especial de Deus. Agora, é sua escolha. Deus já te escolheu. Agora escolha Ele. E nós vamos ver milagres acontecer. É isso aí, Deus porque é o continua no seguinte, controle. quando a conferência acaba, quando a Global acaba, quem é o profeta da sua casa é você. Você não vai ter o pastor Ezra na sua casa todo dia, nem o Samuel. Acabou a conferência, acabou o culto, acabou o mover, irmão, o profeta da tua casa é você. Se levanta lá, cerca de 51 vezes. No livro de Ezequiel, a palavra diz assim, veio a mim a palavra do Senhor. Não é você que vai até a palavra, é a palavra que te encontra. É a palavra que te encontra. Por causa da busca. Você está buscando. Por causa da busca. E é importante a gente falar, nesse finalzinho de Globalcast, a gente vai terminar com essas palavras proféticas aqui, né? Algo que Deus tem falado comigo, pastor Zenete, desde a última Global, e eu quero também como profeta agora, tomara que eu não perca meu emprego aqui de entrevistador, porque o entrevistador começa a responder também, aí às vezes ele é demitido. Mas eu quero só falar também como profeta de Deus aqui nessa conversa, que desde a Global do ano passado, eu estava lá, estava recém-chegado na Lagoinha, né? Deus tinha me trazido para o time de pastores, e aí eu estava lá na matriz, acompanhando tudo, acompanhando o André Fernandes, nosso pastor, e eu estava lá vendo, e Deus começou a me dar uma visão desde o primeiro dia. A senhora lá subia para intercessão, e pregadores e profetas, e desde o primeiro dia, eu fiquei a semana toda lá, tanto os 3 dias para os líderes, como os 3 dias abertos para a igreja. E desde o primeiro dia, Saulo, Deus me mostrava uma onda levantando em cima do púlpito, e eu vendo aquela onda levantando, um tsunami, e ela balançando para cair. E eu, meu Deus, que onda é essa? E a gente tem o costume, né, de popularmente achar que onda é coisa ruim. Falei, meu Deus, uma onda está repreendido, água é tribulação, o Senhor Jesus tem poder. E eu pedindo a Deus o discernimento. E aí quando foi no último dia,
Eu tendo a visão da onda, eu falei, Senhor, que onda é essa? E aí, no último dia, o Espírito Santo falou para mim, eu já levantei nesse púlpito uma onda de louvor e adoração que varreu essa nação. E aí Deus falou para mim através daquela onda, e eu vou fazer de novo. Eu estou prestes a fazer de novo. Amém. Porém, a nova onda não virá através do louvor, virá através do ministério pastoral e profético. Eu estou fazendo de novo. Isso. Deus me mostrou que essa onda, Deus está levantando mais uma onda que vai varrer o mundo através da Lagoinha. E essa onda vai ser através de pastores e profetas, líderes que vão ganhar cidades para Jesus, como Deus já está fazendo, profetas que vão fluir no profético nessa igreja. E o que Deus fez através do Diante do Trono, por exemplo, que foi um fenômeno no mundo todo, e foi Deus quem fez, Deus vai fazer de novo, e eu quero fazer parte disso. E eu oro para que você também faça parte, e que essa palavra profética que já está em pleno cumprimento. De um ano para cá, o que é que Deus está fazendo? Mudou. Deus já tem cumprido, então eu também quero colaborar, liberando como profeta de Deus essa palavra, sobre não só a nossa denominação, mas sobre todas as igrejas, sobre toda a nação. Deus vai levantar pastores, líderes, profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e a gente declara isso sobre a sua vida. E pastor Saulo também, fala para a gente algo que você, quando tem vivido seus momentos de oração com Deus, que Deus tem falado com você sobre a nossa nação. Conta algo para a gente. Quando você falou de Mateus 6, veio o coração também sobre como Jesus ensinou a não orar. Jesus ensinou a orar, mas também ensinou como não orar. Então, se existe uma fórmula, se eu posso falar essa palavra, que vai te colocar alinhado ao propósito do Senhor, é ouvir aquilo que Ele tem dito, seguir aquilo que Ele tem dito e acreditar naquilo que você carrega. Se você acredita naquilo que você carrega, você vai aprender a caminhar sem plateia, a executar sem aplausos. Se você acredita naquilo que Deus colocou sobre você, você vai começar a produzir coisas sem ter gente te dizendo assim, é isso aí, você é o melhor, você é o cara. Verdade. Fica naquilo que o Senhor te confiou, e você vai ver que no tempo oportuno a resposta vem, porque os nossos melhores dias nascerão em momentos mais adversos. Amém. Verdade. Meu Deus, isso aqui a gente fica Samuel, horas e horas e horas. eu preciso completar o que Por você favor, falou. pelo amor de Deus. Quando você disse que é o tempo dos profetas, pastores, primeira coisa, a liderança precisa entender isso. Que pastor é profeta. O líder tem que ser um profeta. Isso. Agora, quando você fala, Deus trouxe uma onda através da adoração. Isso todos nós sabemos disso. Por quê? Porque a adoração abre o céu. A adoração no Brasil, nas nações, abre o céu. E trouxe a liberdade para os profetas, para a liderança. Então, pode entrar por essa porta, está aberta. A adoração abre as portas. Quantos adoradores se levantaram nesse tempo? Agora é a hora do profético. Aleluia. Amém. É isso, e a gente ora para que de fato os Amém. ministérios caminhem todos juntos, né? Porque Todos, é maravilhoso. todos. Eu sempre falo que a questão do gerar atmosfera, né? Por que a gente precisa orar tanto? Por que é tão importante a intercessão? Por que é tão importante o louvor? Porque é o que cria a atmosfera. É por isso que até nos cultos, né, a nossa liturgia, vamos dizer assim, o louvor vem primeiro e a palavra vem depois. Por quê? Porque o louvor prepara a atmosfera para que a palavra se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste. Então, que de fato você possa criar isso na sua vida. E como o Saulo também falou agora há pouco, complementou, busque a Deus. Pare de ser dependente de um de outro. Nem marido é para ser dependente de esposa na oração, né? Ora, a salvação é individual. Busque a sua vida com Deus, e que esse nosso bate-papo possa ter sido como sal, colocado sede na sua boca. Eu oro para que você esteja aí desejando. Vamos, minha gente, acabe esse podcast que eu quero orar. Porque a nossa oração é que de fato você vá para o quarto agora, tranque a sua porta, e eu profetizo sobre a sua vida. Apocalipse capítulo 4, quando Deus falou com João, João, sobe e vem ver o que eu tenho para te mostrar. Amém. E eu declaro que o Senhor hoje está falando isso para você. Aleluia. Maria, sobe. Adriano, Aleluia. sobe e vem ver. Aleluia. Sobe e vem ver. Eu declaro que a mesma voz que falou com João vai falar com você hoje. Aleluia. Deus vai te levar para um lugar alto, onde você vai ver não lebavavassorebacanta, não na sua frente, mas você vai ver por cima, porque é isso que o dom profético faz. Ele tira de você a visão periférica e ele te leva para ter uma visão panorâmica.
dinâmica. Aleluia. E nós declaramos isso sobre a sua Em vida, nome que de você não vai ser um Jesus. profissional da Obrigado. fé, você não vai ser um pastor formado por YouTube, você vai Não. ser um homem e uma mulher que tem vida com Deus, que foi criado na olaria, que desce na presença, que ouve de Deus, que mergulha profundo, e é da profundidade que traz os tesouros e as pérolas do céu. Eu, a pastora Zenete, o pastor Saulo, nós declaramos e profetizamos sobre a vida de vocês. Fluam, mergulhem de e que Jesus. vocês vivam o profundo, o profético e uma vida plena de oração. Meu Deus, eu só quero agradecer Amém. vocês, Olha, dizer que vocês são meu bênçãos coração está demais. queimando aqui. É uma coisa assim. Deus me trouxe um nome aqui. Eu creio. Eu disse, que nome é esse, Senhor? Ninguém ouve falar, nem me lembro se eu conheço alguém. Ele disse, para não confundir. E essa pessoa, chamada Josefa, Amém. que vai estar buscando ao Senhor, ouvindo. Você é uma profeta, você está no Nordeste, você já tem uma idade avançada, mas você tem um caderninho. O pai disse para você abrir o caderninho, porque tem coisas guardadas que é tempo de você entregar. Você não passou o tempo. E o seu nome é Josefa. Recebe, faça o que Deus está te mandando. Em nome de Jesus. Meu Deus. Amém. Eu estou até aqui com um temor, porque a presença de Deus está tão forte aqui nesse ambiente. O Espírito Santo, ele tem liberdade para falar, para fluir. É isso que eu digo sempre. Quando você fala o nome do Espírito Santo, ele vem. O Espírito Santo não é carente, mas ele deseja a igreja. Ele não faz teatro. Quando alguém fala Espírito Santo, ele chega. Que ele está sempre pronto para que essa atmosfera flua na vida de cada um de vocês. Aonde vocês estiverem agora, na sala, no quarto, que vocês sejam tomados por essa presença. E saibam que o mesmo Deus que fala com o pastor Saulo, com a pastora Zenete, comigo, ele fala com você, Josefa e todos que estão aqui assistindo esse podcast. Que a glória de Deus te alcance e que vocês possam fluir e mergulhar na presença de Deus cada dia mais. Muito obrigado vocês dois, viu? Deus abençoe. Que Deus abençoe muito vocês. E se você foi abençoado através desse podcast, comenta aí, encaminha para os líderes da sua igreja, para os homens e mulheres de oração. É claro que você curte, você se inscreve no canal e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E é claro, sei que você já conhece a pastora Zenete e o pastor Saulo, mas sigam nas redes sociais e sejam abençoados através da vida deles. Que Deus nos abençoe e até o próximo Globalcast.